Olá, irmãos, graça e paz a todos. Hoje estarei dando continuidade à nossa série de estudo do Templo de Ezequiel. E no estudo de hoje eu estarei falando sobre o príncipe de Ezequiel como o sumo sacerdote, né? Chamado de príncipe do povo. Tá? Então, quero mostrar para os irmãos que esse príncipe que aparece ali em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, ele, na verdade, é o sumo sacerdote, né, do povo, que é o próprio Cristo. Tá? Então, quando nós lemos ali em Ezequiel 44, verso de número 3, a Bíblia vai dizer que, quanto ao príncipe, né, ele se assentará ali por ser príncipe, né, para comer o pão diante do Senhor. Né? Então, o texto está dizendo que, quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, né, para comer o pão diante do Senhor, na presença do Senhor. Né? E nós sabemos que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 41, verso 22, que havia um altar no átrio interior, né? É bom que se diga isso, não no átrio exterior, mas no átrio interior havia um altar de madeira, em cujo texto ali diz, né, que esse altar era chamado de mesa que estava diante do Senhor. Então, um altar de madeira que era uma mesa que estava diante da presença do Senhor. E nós vemos também aqui em Ezequiel 44, verso 3, né, que quanto ao príncipe, ele se assentaria ali por ser príncipe, para comer pão diante do Senhor. Né? Então, esse altar ali, né, do átrio interior, altar de madeira, que é chamado de mesa que está diante da presença do Senhor, é um altar que não pode ser confundido com o altar do capítulo de número 43. Então, esse altar do capítulo 41, no verso 22, ele tem medidas diferentes do altar do capítulo 43. Né? Esse altar de madeira aqui do capítulo 41, ele possui uma altura, se não me falha a memória, de 3 côvados e um comprimento de 2 por 2, se não me falha a memória. Né? É um quadrado, né? E é chamado de mesa que está diante da presença do Senhor. Entretanto, outro altar que não se faz menção se ele é altar de holocausto, porém, fica subentendido que sim, né? Embora não há especificação de que esse outro altar que aparece em Ezequiel 43 seja feito, não há especificação de que material ele é feito, né? Como nesse outro altar do átrio interior, que é um altar de madeira, né? Chamado de mesa que está na presença do Senhor. Já esse altar que eu estou falando agora é de Ezequiel 43, no qual possui uma lareira, né? Que esta lareira media 12 côvados por 12 côvados, né, de comprimento. Então, veja que se trata de um outro altar. Né? E dá a entender ali, na leitura do texto, que esse é um altar que fala de sacrifícios. Né? E então, nós observamos que o altar, né, voltando aqui, de Ezequiel 41, 22, o qual é chamado de mesa que está diante do Senhor, é um altar de madeira, né, que está no átrio interior. O que dá a entender claramente que o príncipe ele poderia se achegar a essa mesa, a esse altar de madeira, para ali comer pão diante da presença do Senhor, no átrio interior. Né? E então nós observamos aqui esse detalhe, né, que o príncipe ele podia comer pão sagrado, o pão sagrado na presença do Senhor. Aqui não há uma especificação se o pão era pão da proposição, né, porém os pães que eram comidos no santuário na presença do Senhor eram os pães da proposição, né? Embora a gente também não encontre, né, é, nenhuma referência aqui falando que nesse santuário, no templo de Ezequiel, houvesse ali, né, Arca da Aliança, nem tampouco menorá, nem tampouco altar do incenso, nem muito menos mesa da proposição. Não há esses detalhes, entretanto, há um altar
que é chamado de mesa que está diante da presença do Senhor. E é dito que o príncipe ele podia comer pão na presença do Senhor. Então, subsentende que o príncipe ele podia ter acesso a esse altar de madeira, que é chamado de mesa que está diante da presença do Senhor, para ali comer pão na presença do Senhor. Amém? E então, um detalhe aqui interessante disso é que só os sacerdotes podiam comer pães sagrados do santuário, tá? Isso é importante que a gente possa dizer aqui. Então, somente os sacerdotes podiam comer pães sagrados, pães da proposição, né? Os pães separados, consagrados para o Senhor, né? E o interessante é que Jesus ele confirma isso e, e diz lá em Lucas capítulo 6, né, do verso 3 ao 4, ele respondendo ali os fariseus que estavam ali questionando que seus discípulos estavam colhendo espigas no sábado, né? Jesus respondeu-lhes e disse, né, nem ao mesmo tendes lido o que fez Davi, né, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então veja que Jesus está deixando claro que esses pães não era lícito comer, né? Mas ele era de uso exclusivo dos sacerdotes. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então, ou seja, de fato, né, somente os sacerdotes podiam comer esses pães, né, pães sagrados. Porém, a Bíblia está dizendo que o príncipe de Ezequiel ele pode comer pão ali na presença do Senhor, provando que ele é um sacerdote, né? Então está claro aqui que ele é sacerdote, tá? Agora, vamos avaliar que tipo de sacerdote ele é. Então, que ele já é um sacerdote, isso está claro. Então, o príncipe de Ezequiel, anote aí, ele é sacerdote. Só que, por que que ele, se ele fosse apenas um sacerdote comum, por que então ele não seria chamado como os demais sacerdotes ali, né, de filhos de Zadok, sacerdotes filhos de Zadok, né? Por que que ele não poderia ser apenas chamado de mais um sacerdote dos filhos de Zadok? E por que que não? Por que que ele não é chamado assim? Mas por que que ele é chamado de príncipe? Príncipe de Israel, como por exemplo em Ezequiel 45:9, né? Príncipe de Israel, bem como os demais que existiram antes dele, chamados de príncipes de Israel. Então ele era príncipe do povo. Mas por que que ele não é chamado de filho, sacerdote filho de Zadok, né? E sim príncipe? E a razão, irmãos, é porque, não é? Os sumos sacerdotes, eles eram chamados de príncipes do povo, tá? Ou príncipes de Israel, tá? Então, quando nós lemos, tá, a palavra do Senhor dizendo lá em Atos, capítulo 23, né, no verso 5, que quando o apóstolo Paulo estava ali sendo interrogado, né, sendo levado ali para ser interrogado, para depois ser levado preso para Roma, diz a Bíblia que ele respondeu, né, diante ali do sumo sacerdote, né, e disse, né, ali em Jerusalém, respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, né, porque está escrito, não falarás mal do príncipe do teu povo. Então, olha só, Paulo estava dizendo que ele não sabia ali, né, que o sumo sacerdote era sumo sacerdote, o qual ele estava falando, né, chamando ele de parede esbranqueada, né, ali, né, na questão em que ele estava sendo interrogado. E Paulo disse, olha, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote. Não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal do príncipe do teu povo. Então veja aqui, o sumo sacerdote, ele era chamado de príncipe do seu povo, tá? Príncipe do povo. E de onde que Paulo tirou isso? Porque ele disse, né?
porque está escrito, não falarás mal do príncipe do teu povo. Então, onde é que está escrito isso? Lá em Êxodo capítulo 22, tá? No verso de número 28, quando o Senhor diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Então, de fato, né, o sumo sacerdote, ele era chamado de príncipe do povo. Então, somente o sumo sacerdote, não os outros sacerdotes, mas o sumo sacerdote, ele era chamado de príncipe do teu povo, ou príncipe do povo de Israel. Então, né, aí está provado para os irmãos que, né, Cristo, ele precisa ser esse príncipe. Por quê? Porque esse príncipe, irmãos, ele, ele é sacerdote, ele come pão diante da presença do Senhor. Esse príncipe, se ele fosse um sacerdote comum, ele seria chamado de filhos de Zadok, mas ele é chamado de príncipe de Israel, né? Ou seja, ele é príncipe do povo. Esse príncipe também, né, além disso, ele precisa, né, ser de fato o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era chamado de príncipe do povo. Então, quem era o príncipe do povo? O sumo sacerdote. É claro que os reis também eram chamados de príncipes, né? Por isso que também, né, o próprio Messias, ele é chamado de Davi, que vai reinar, e é chamado de príncipe. Então, os reis também eram chamados de príncipes, príncipes do povo, né? Porque essa palavra nasi, né, também ela tem um sentido é, de autoridade, de governo, de capitães, de chefes, né, de autoridades. Porém, aqui em Êxodo capítulo 22, verso 28, fica claro, né? O texto está falando do sumo sacerdote e está sendo chamado de príncipe do teu povo. Embora em Êxodo 22, 28 não está dito que é o sumo sacerdote, porque está dito assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Né? Então não pode amaldiçoar o príncipe do teu povo. E nós já lemos o texto de Atos 23, 5, que Paulo está falando que, né, acerca do sumo sacerdote, que ele diz que não sabia, né? Não sei se ele estava sendo irônico, mas o fato é que ele disse: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque como está escrito, não se pode amaldiçoar, não se pode falar mal, né, do príncipe do teu povo. E o único lugar onde está dito isso é em Êxodo capítulo de número 22, verso 28, que, repito, diz que não se pode blasfemar, né? Não se pode blasfemar de Deus, nem amaldiçoar o príncipe do teu povo. Príncipe do teu povo. Então, o sumo sacerdote, ele era chamado de príncipe do teu povo, tá? Então, o que prova que esse príncipe de Ezequiel, ele já falamos aqui claramente que ele era sacerdote, mas que também ele não era apenas um sacerdote comum, porque ele, né, era chamado, diferentemente dos outros, de príncipe, príncipe de Israel, ou seja, príncipe do povo, logo ele é o sumo sacerdote. E se ele é o sumo sacerdote, então ele tem que ser Cristo, não é? Ele tem que ser Cristo, porque é Cristo quem vai ser, né, o rei e o sacerdote do seu povo no reino milenar, né? Ele não vai instituir um outro sacerdote, né? Não. Cristo será rei e sacerdote no seu povo. Ele vai edificar o seu santuário, o qual eu creio que somos nós, porque essa é a casa que Deus edifica. Hebreus capítulo 3 diz que Moisés foi servo fiel da sua casa, a qual o Senhor dela é Cristo, né? Casa do Senhor, casa de Cristo. Aí ele diz: casa essa que somos nós. Então, a casa de Cristo, o templo que ele edifica, somos nós. E em Zacarias 6, verso 12 e 13, para encerrar esse estudo, diz assim: e disse-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ou seja, o descendente de Davi, da raiz de Davi. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, ou seja, da raiz de Davi, e edificará o templo do Senhor. Quem é que vai edificar? É ele mesmo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Veja que o texto está deixando claro que duas vezes, né? Ele vai edificar o templo do Senhor, ele mesmo vai edificar o templo do Senhor, para que as pessoas possam saber, olha,
É ele quem vai edificar. Esse templo, ele é quem vai edificar, né? E o templo que Jesus edifica somos nós, né? E aí diz o texto, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Quem é que vai ser revestido de glória? Ele mesmo, né? Ele mesmo. Por quê? Porque ele é o templo. Ele vai edificar o templo, ele mesmo vai edificar o templo do Senhor e ele será revestido de glória, né? Ou seja, ele mesmo é o templo e ele mesmo será revestido de glória. Ele e o seu corpo, né? Também vai ser revestido de glória, né? E, e e aí diz assim: então assentar-se-á no seu trono, então ele vai se assentar no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Então ele vai ser sacerdote e rei, rei e sacerdote. Então esse príncipe, ele será rei e sacerdote. Então, se o príncipe de Ezequiel, ele é o sumo sacerdote, logo ele também precisa ser rei, porque o príncipe que vai reinar e vai sacerdotar o povo de Israel no reino milenar é Cristo. E como disse Zacarias aqui, ele não só vai edificar o seu templo, né, que é ele mesmo, e o seu corpo, o seu povo, a casa de Judá e a casa de Israel unificada. Na ressurreição, isso vai se dar, essa edificação dessa casa. Faremos um outro vídeo para explicar isso depois, mas essa edificação está relacionada à ressurreição. Ele vai se assentar no seu trono e vai dominar, e será sacerdote no teu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Então, está provado aí que, de fato, Cristo é o príncipe de Israel, de Ezequiel do capítulo 40 ao 48, né? E que ele é sacerdote, e não somente sacerdote, mas sumo sacerdote, o qual era chamado de príncipe de Israel, ou seja, príncipe do povo. Ele não somente se assentará no seu trono para ser sacerdote, mas também rei, rei e sacerdote, né? Rei de paz e rei de justiça, rei de Shalom e rei de Sadok, né? Justiça, Sadok, rei de justiça, rei de paz e rei de justiça, porque o seu nome será Melquisedeque. E por que é que os sacerdotes os sacerdotes ali do templo de Ezequiel são chamados de sacerdotes filhos de Zadok? É porque Deus está utilizando uma linguagem metafórica para falar do Messias, chamando ele de Davi, meu servo Davi, né? Não só em Ezequiel, mas em Jeremias capítulo 30 também, ele é chamado de Davi. Ezequiel também chama assim ele de Davi, né? O qual reinará e será príncipe, reinará, né? Sobre o povo de Deus, o povo de Israel, né? Aí já unificado, né? Judeus e gentios que creem em Cristo Jesus, os quais serão glorificados na sua vinda, tá? Então, ele vai reinar e vai ser sacerdote, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, no reino milenar. Então, aí está claramente, né, provado que, de fato, Cristo ele é esse príncipe, né, de Israel. Ele é o sumo sacerdote, ele come pão na presença do Senhor, ele é sumo sacerdote, e ele vai se assentar no seu trono para reinar, né, diante da casa de Israel, do povo de Deus, para sempre, né? É isso. Um grande abraço a todos, aguarde os próximos estudos.